Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina a orar. E aqui Jesus usa os gentios. Quem são os gentios? Quem está acompanhando há mais tempo já sabe quem são os gentios. Paulo chamava de a gentilidade. Os povos pagãos, os gregos, né? E tantos outros, né, codinomes que eram dados para aqueles que não pertenciam ao povo escolhido de Deus, os judeus, que tinham um modo diferente de rezar. Jesus está dizendo que nós não devemos ser como eles, não devemos imitá-los. Então, não useis de vãs repetições. O problema não é repetir, porque a gente, quando olha para isso aqui, pode pensar: nossa, mas eu rezo o terço, eu rezo Pai Nosso, Ave Maria direto, eu rezo o rosário, quantas Ave Marias, mas não é uma vã repetição. Tem que ser vã. O que é vã? É vazia, é inútil. Então, se você é católico, você sabe que, muito pelo contrário, é muito útil que você reze o terço. É muito útil que você tenha uma devoção à Virgem Maria, nossa mãe. Agora, quem não é católico realmente vai ficar embaralhado com isso. Dependendo da sua tradução, você vai fazer um julgamento rapidinho de que o católico gasta o tempo dele à toa rezando errado. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui: nós não podemos fazer como os gentios com repetições vãs. E aí, quando a gente olha para alguns versículos acima, na verdade capítulos, um capítulo acima, quando ele fala em versículos acima, né? Na verdade, quando ele fala de como e quando orar,
Jesus fala justamente dessa postura de que os hipócritas tinham de gostar de rezar para aparecer e gostar de rezar em público, achando que assim estavam fazendo muita coisa. Jesus ensina a entrar na intimidade para rezar. Mas não basta entrar na intimidade para rezar. Tem que ter uma oração verdadeira, sincera, humilde. Então, se a gente entra na intimidade de Deus para rezar, mas reza como se fosse um pagão, um gentil, de nada adianta. Com vãs repetições e, em algumas traduções, à custa de muitas palavras, não multipliqueis vossas palavras como fazem os pagãos. Ou seja, tagarelar, falar muito. Querer ficar repetindo muito a fim de convencer, dobrar a vontade de Deus de alguma forma. A gente reza assim, em primeiro lugar, para nos manter unidos a Deus. E não para querer dobrar a vontade de Deus. A gente pode pedir. E Jesus falou mesmo para pedir com insistência, Quando ele conta a parábola daquela viúva e do juiz injusto, ele fala, insista. Insista. O Pai sabe, mas insista na oração. Porque Deus fará justiça aos seus pequeninos bem rápido. Ele diz isso. Então como que é? Jesus fala uma coisa, depois fala outra? Não tem alguma coisa errada nisso? Tem gente que como não é da igreja e lê a Bíblia como se fosse um livro de estudo apenas intelectual, começa a colocar contrapontos entre as palavras de Jesus ou entre os evangelistas, as narrativas, como que querendo dizer que o livro não é confiável, se Jesus fala e desfala. Mas nós que temos fé, nós entendemos que há realidades diferentes para momentos diferentes da oração, em termos do como, da forma em que vou me expressar a Deus. Senão, tem que sair arrancando um monte de página aqui, Mesmo no Antigo Testamento, muitas páginas, Tanta gente que rezou com as lágrimas, A mãe de Samuel mesmo, insistentemente, insistindo. Davi insistiu, o grande rei Davi. Abraão! Lá no livro do Gênesis, rezando, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Moisés, enfim, são muitos. Eu vou ficar lembrando aqui de homens e mulheres que insistiram na oração. Então não é sobre isso. É sobre uma insistência vazia. A pessoa que insiste e reza sem fé, ou reza na intenção de persuadir a Deus, isso não é o tipo de oração que Deus aprova. Então ele diz, como a gente deve rezar? Como a gente deve rezar? Ele primeiro está dizendo, Deus sabe o que você precisa, o que nós precisamos. Não sejais como eles, versículo 8, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de que vocês peçam, antes de lhe pedirdes. Ou seja, qual é o foco da nossa oração? Você vai rezar? Sim. Você vai apresentar as suas necessidades? Sim. Mas dentro dessa fórmula aqui, que Jesus está nos dando. Primeiro, quando rezares, nós devemos dizer, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, você vai se dirigir ao Pai. Ao seu Pai. Ao nosso Pai. Olha, Jesus aqui, e isso é impressionante, gente, porque lá pelas tantas, no capítulo 16, é que a gente vai ver Jesus perguntando para os seus apóstolos quem os homens dizem que ele é, e ao mesmo tempo, depois voltando essa pergunta para os apóstolos, se vocês e vós, quem dizeis que eu sou? E aí sim vai ter uma resposta digna
concreta, verdadeira, de quem entendeu. Pedro. Quem revelou? O Pai. E Jesus vai louvar por isso. E vai dizer, prometer, você vai ser aquele que vai ter a chave do reino dos céus, Pedro. Eu vou te dar. Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Claro que foi passando o tempo e Pedro foi juntando todas essas realidades e todas essas experiências com Jesus no seu coração e ele chegou a essa conclusão iluminado pelo Pai. Porque é o que Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Mas aqui já no capítulo 6, ao ensinar a rezar, Jesus fala, chame Deus de Pai. Veja como isso é desconcertante. Eu não sei se você consegue perceber. Foi muito depois que eles tomaram essa consciência concreta e Jesus pôde checar isso no coração dos seus discípulos, agora apóstolos. Mas já antes Jesus dizia, é assim que vocês devem rezar. Então, o que isso significa para mim e para você? Ainda que você não tenha consciência plena e uma fé verdadeira de que Deus é Pai e é teu Pai, você já deve rezar assim antes. Dirija-se a Ele como a um pai. Tem gente que tem problema com o pai. Discussão, problemas antigos, problemas atuais. E talvez não considere o seu pai como um pai. Ou pelo menos o pai que você esperaria. Tem gente que é assim com Deus. Embora o nosso Pai do céu seja perfeito. Mas nós, imperfeitos, temos a visão, a audição, o olfato, tudo imperfeito, com relação a Deus principalmente. Então a gente não vê bem, não ouve bem, não sente bem, não entende bem. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza muitas vezes com esse coração machucado, ferido, com esse entendimento perturbado, com essa visão turva a respeito do Pai. Mas mesmo assim, Jesus quer que nós chamamos Deus de Pai. E qual é o nosso intuito na oração? Louvar o Pai nosso, de todos nós, que está no céu, ou seja, acima de nós, habita na eternidade. Santo é o seu nome, santificado seja o vosso nome. E que venha o teu reino, a gente precisa pedir que o reino de Deus aconteça no meio de nós e que a vontade dele seja feita na terra, assim como é no céu. Aí a gente começa a pedir as coisas concretas, mas a gente começa rezando no louvor. Deus é bom, Deus é justo, Deus é poderoso, que o teu reino venha, que o Senhor reine na minha vida, na minha família, etc. É isso. Esse é o motivo. Eu não vou rezar o Pai Nosso, mas quando você rezar, você deve rezar nessa ordem aqui. Tão bonito, muitas vezes alguns padres, o Padre Léo rezava assim, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Começava a rezar assim. É como Jesus mandou rezar. O Padre Edmilson, nosso da comunidade, reza assim. Então, é essa a fórmula que Jesus está nos ensinando para rezar. Rezar essas palavras exatamente e rezar a partir dessas palavras. Como estamos sendo instruídos. Aí pedimos o pão nosso cada dia, a providência diária. O pão da presença de Deus sobre nós, da palavra de Deus, do alimento espiritual também, dá-nos hoje. E aí vem o pedido de perdão das nossas faltas, das nossas ofensas, porque nós cometemos pecados, sob a condição de que nós também perdoamos os outros. Sob a condição, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. É sob condição esse perdão. Então eu preciso perdoar. Eu estou rezando sob condição. Perdão, olha que sério. Tem gente que não tinha percebido isso ainda. E não nos submetas à tentação, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pedindo mesmo a proteção de Deus sobre nós. Por isso, Pai Nosso é a oração perfeita. E aí, Jesus explica com mais clareza
Pois se não perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Mas se perdoardes aos homens, vosso Pai também perdoará. Então, eu li o contrário, né? Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará também. Se não perdoardes, não perdoará. É sob condição, né? E aqui nós temos no nosso diário, já vamos anotar no nosso diário aqui, que começando pelas promessas, versículo 14 e 15, promessa de Deus. Mas também é princípio eterno. Por quê? Porque é uma regra que não vai mudar. É assim. Eu não vou mudar o jeito de Deus. Eu preciso me adequar a Ele. Então é assim. É uma promessa. Se você perdoar, você será perdoado também, na mesma medida. Perdoar muito, será perdoado também muito. Quem ama muito também é muito perdoado, como Maria Madalena, né? A quem muito foi amado, muito amou, muito será perdoado. Também, como diz São Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu preciso amar. E preciso perdoar também. Se eu retiver o perdão, Deus vai reter o meu perdão. Gente, bom, dispensa explicações, né? Dispensa explicações. Bom, aí vem ordem, versículos 7 até o 9. Eu poderia marcar aqui 9, 10, 11, 12, 13. Sim, se você quiser, você pode fazer isso, tá? Vou deixar o seu critério. Por quê? Porque vem 2 pontos, né? Portanto, orai desta forma. Aí, cadê a ordem? De que forma? Aí Jesus vai e fala o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. Bom, a ordem é rezar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso em si é o quê? É um princípio eterno, porque é a oração perfeita que Jesus nos ensinou. Então, eu anotei aqui apenas como princípio eterno, do versículo 9 ao 13. Né? 9b ao 13. E ordem do 7 ao 9. Se você quiser acrescentar como ordem e princípio eterno do 9 ao 13, não tá ruim não, tá errado não, tá? É isso mesmo. Mas fica a seu critério aí. Tá bem entendido, né? Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Eu espero por você aqui. Na descrição do vídeo você encontra tudo que você precisa para fazer isso direitinho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.